E aí pessoal, beleza? Hoje estou em um cenário diferente e vamos falar o porquê você deve parar de ver vídeos no YouTube. O meu nome é Guilherme e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, por que seria vídeos no YouTube especificamente? Eu coloquei esse título mais por conta da plataforma que nós estamos, mas você pode atribuir isso a outras coisas, como por exemplo, o porquê que você deve parar de consumir tanta informação. Qual que é o principal ponto? Bom, algumas pessoas, elas veem um vídeo no YouTube e elas acham que estão entendendo daquele assunto. Por exemplo, como fazer uma bomba atômica. Então ela acha que ela entendeu completamente sobre o assunto. Algumas pessoas não percebem que quando você vê um vídeo no YouTube, você está tendo uma noção superficial daquele assunto. Que o que importa mais, geralmente, é a praticidade. Então, você consegue fazer aquilo de maneira prática? Se você já fez aquilo alguma vez na sua vida, se você já foi instruído por alguém experiente naquela área, você vai conseguir fazer aquilo com mais maestria do que a pessoa que vai fazer pela primeira vez. Independente da pessoa X ter todas as informações do mundo sobre como fazer aquela coisa. Se você já fez aquela coisa na prática, você já estaria na frente daquela outra pessoa. Um outro problema é que algumas pessoas elas postergam decisões e aí elas ficam vendo vídeos no YouTube e elas acham que em algum momento elas vão conseguir algo mágico e vão consertar a vida delas ou então vão conseguir tomar uma decisão e nisso ela está atribuindo as responsabilidades dela a terceiros. Então, ela, na verdade, está, de certa forma, exonerando a responsabilidade dela. Então, o resultado que ela tiver não é um resultado por conta da decisão dela. Mas o que ela não percebe é que ela atribuir a responsabilidade dela a terceiros também é decisão dela. Então, fica num ciclo assim, dela sempre culpar outras pessoas, ou então dela ficar nessa superficialidade de sempre pedir para alguém, essa falta de coragem de pedir para alguém tomar as decisões, ou então de sempre precisar de outra pessoa para falar, para ela fazer determinada coisa, e quando ela fizer, se não der certo, atribuir a esta outra pessoa. Então, o problema é que quando você vê muitos vídeos, você também pode desenvolver, de certa forma, um pânico. Porque, por exemplo, se você ficar vendo vários vídeos sobre guerra, sobre assuntos que, como posso dizer, podem fazer mal para sua cabeça, porque você pode até pensar assim, não, mas eu estou vendo a realidade, eu estou apenas é, vendo aqui umas notícias para saber o que eu preciso fazer. Você não vai ser um Sherlock Holmes e vai tomar uma atitude aí muito específica, vai mudar para um país que não sei o quê. Não, você não vai fazer isso. Você simplesmente vai ficar com medo da guerra, você vai ficar com medo a todo momento, você vai desenvolver ansiedade, você pode desenvolver até outras coisas. E tudo isso por um verniz de preciso saber das notícias. Não, você não precisa saber das notícias. Se acontecer algo muito ferrado, outra pessoa vai te contar. Essa notícia vai chegar em você. Agora, se for uma notícia inútil, daqui a uma semana você já não sabe. Ou então, por exemplo, é que tem pessoas que ficam acompanhando as guerras e elas até podem saber dessa informação um pouco mais pra frente, porque elas estão prestando mais atenção, então, tipo, semana passada aconteceu tal coisa e isso influenciou tal coisa. Tá, elas até podem saber, mas elas sabem mais por conta daquilo ser como se fosse um entretenimento, então, tipo, você lembra do episódio passado da série, nesse sentido mesmo, porque é como se fosse um entretenimento, porque a pessoa ela tá consumindo de fora e tipo aquilo lá não tá impactando exatamente a vida dela. Você pode até falar, tipo, mas vai impactar no preço do café, vai impactar no preço da eletricidade, vai impactar nesse sentido, mas você não vai conseguir fazer nada a partir disso.
Você não vai conseguir diminuir o preço da sua eletricidade. Se você arranjar algum meio de, de pagar menos na sua conta de luz, o governo alguma hora vai tirar aquilo de você, vai cobrar imposto em cima daquilo, então, anyway, você vai acabar tendo o mesmo resultado ou até um resultado pior. Então, outro problema também é que algumas pessoas elas acabam colocando como figuras de autoridade muitos YouTubers. Então, ela acaba vendo muitos vídeos de determinada pessoa, ela começa a pensar muito parecido com aquela pessoa. O problema é a idolatria. O problema é quando as coisas que ela faz em geral são por conta do que aquele youtuber em específico está falando. Eu não estou falando que você não pode ser influenciado de forma positiva e que você não pode assistir muitos vídeos de uma pessoa e até fazer algumas coisas que essa pessoa fala. Mas é como eu já disse em vários vídeos, você não pode deixar sua vida na mão de outra pessoa. Você mesmo precisa tomar suas decisões. Para tomar suas decisões, você precisa ter um tempo para você, você precisa estar um tempo relaxado, tomar um banho quente, você precisa ficar tranquilo, baixar o seu cortisol, cara. Você não pode ficar vendo vários vídeos de um cara, aí se esse cara falar, tipo, eu devo comprar ações por conta disso, 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 aí essa pessoa vai numa roda de amigos e fala, gente, é que o negócio agora é comprar ações. Não, eu sei, a pessoa pode fazer isso? Pode. Mas aquela pessoa, o youtuber que falou isso, você deve comprar ações. Você teve o mesmo raciocínio que ele? Ou você escutou o raciocínio dele e já tomou como verdade? Por exemplo, muitas das coisas que aparecem na mídia, as pessoas falam, isso aqui se trata de uma conspiração. Será que é uma conspiração? Você foi atrás? Você mesmo. Não estou falando de um site como Checando Fatos ou então um site que é do Ministério da Verdade do governo. Eu estou falando de você mesmo, você ir lá, pesquisar e tirar a sua prova. Isso é verdade, isso é mentira. Porque quando isso chegar para você na mídia, já vão estar com uma narrativa. E nisso, eles podem silenciar muitas coisas. Então, basicamente, se você consumir demais, você vira só massa de manobra também. Ainda que você fala, não, mas eu não assisto TV, eu assisto YouTube. Tá, mas se você for há muito tempo atrás, as pessoas que influenciavam mais não estavam na TV, estavam no rádio, ou se você for muito mais tempo atrás, vamos dizer assim, que são amigos do rei. Esses amigos do rei, eles nunca desaparecem. Eles sempre vão se moldar de forma com a sociedade. Então, pessoas que têm muito poder na sociedade, você sempre vai ter. A diferença vai ser o tempo que nós estamos e aí vai ser o lugar que elas se alojam ou então a categoria que elas são classificadas, né? Por exemplo, os aristocratas, digamos assim, amigos de políticos, amigos ou então as pessoas que bancam as festas por trás de influenciadores que conhecem pessoas do exterior e que fazem tráfico de várias coisas, para não me estender demais, porque não é um assunto. Mas, basicamente, quando a informação chega para você, ela já foi condensada de certa forma. Então, o certo mesmo seria você consumir e de vez em quando dar uma pausa. Dar uma pausa para você pensar sobre aquele conteúdo. Porque o que adianta você assistir 50 shorts no dia e você não lembrar de nenhum deles? Como é que a sua memória vai ficar depois disso? Sua memória vai diminuir, não é certo? Você não vai
estar, digamos assim, treinando a sua memória. Se você estiver toda hora colocando um estímulo novo e passando pro próximo. Então, o que muda mesmo é você pensar sobre aquele conteúdo. E para você pensar sobre aquele conteúdo, você precisa ter um tempo de silêncio. E não um tempo de silêncio necessariamente, tipo, sua casa estiver, tipo, sem barulho. Mas um tempo de silêncio também de informação, porque não adianta a sua casa ela tá sem barulho e você tá escutando música ou você tá escutando um vídeo. Não que você não possa escutar mais vídeo ou escutar música, mas que você deve ter um momento para você ter essa pausa. Então é isso, você não pode consumir informação demais. Obrigado por quem assistiu esse vídeo até aqui e até a próxima.